Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, porque vocês viram que para ser artista não precisa ser profissional, né? Vocês viram o coral aí hoje, né? Então deram uma exibição de artista mesmo. E nós sempre que vamos, em todos os centros, sempre que nós pautamos por falar do Evangelho, nós nunca erramos. Porque o próprio Espiritismo nos ensina que o melhor livro que tem no Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito daquilo que o Evangelho sempre nos passa, para que nós tenhamos a condição de dialogarmos. Eu sempre digo aonde eu vou, que nós estamos aqui para ensinar quem sabe menos, aprender com quem sabe mais e discutir com quem sabe igual. Eu estou aqui para aprender hoje e tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês. E segundo o nosso Evangelho, principalmente diz que Jesus, quando veio para a Terra, havia mandamentos para tudo quanto é lado, né? Moisés eram 10, cada clã tinha os seus mandamentos. A interpretação era de acordo com o que cada um achava que era a religião, né? Achava que era o Deus dele. Porém, com a vinda de Jesus, ele nos deixou apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua alma e todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. Que esse, segundo ele, é o maior grau de evolução do ser humano. Por isso, gente, que nós somos colocados dentro de uma família que é justamente para que nós tenhamos a condição e capacidade de respeitar principalmente aquele que nós achamos que é o pior dentro de casa, que é o alcoólatra, é o drogado, é o problema mental, a sogra, muita gente acham, né? Mas o que acontece? Eu gostaria que todos aqui, eu vou fazer uma pergunta e não tenham vergonha não. Quem aqui tem problemas em casa com alguém no relacionamento? Ergue a mão, por favor. Isso, é isso aí, porque olha, o que acontece, gente? Nós temos que ter essa condição e de humildade principalmente. Chegam hoje e peça desculpa para essa pessoa, mas você vai, mas foi ela que errou comigo. Não interessa, o veneno sempre fica com a cobra, gente, porque se nós nos portarmos desse jeito, nós vamos estar felizes, nós vamos deixar a outra pessoa feliz. Aí você pode dizer assim, mas ela não vai aceitar a desculpa. Problema dela, você se aliviou. Sabe por quê? O próprio Chico, ele conta no livro dele, Na Sombra do Abacateiro, que certa vez 2 irmãos o procuram em Uberaba para que ver se ele conseguia trazer o espírito do pai para fazer as pazes, que o pai havia morrido brigado, desencarnado brigado com eles. E a espiritualidade tem um radar a 1.000.000 por hora. E localizaram esse espírito numa cidadezinha em cima de Ribeirão Preto. E chegando lá, seu fulano, nós somos lá de Uberaba, do centro do Chico, e ele pediu para a espiritualidade viesse aqui para localizá-lo e levá-lo lá para o senhor fazer amizade com seus 2 filhos. Ele falou, mas eu não quero fazer amizade com meus filhos, porque eu tive a vida inteira na terra, eles me tomaram tudo que eu tinha, me jogaram na rua, eu fui andarilho, passei fome, passei frio e todo quanto é tipo de necessidades possíveis. E eles nunca tiveram a pachorra de chegar e dar a mão para que eu levantasse. Agora eles querem fazer amizade, eu não quero. Então, gente, veja a bola de neve que forma isso. Ele está desencarnado, o filho encarnado, ele encarna, os filhos desencarnam. Então, gente, se nós temos essa condição de fazermos essa amizade, agora que nós estamos aqui, que não tenhamos vergonha não, que tenhamos humildade sim. Sabe por quê? O espírita, ele é useiro e vezeiro em dizer, vamos deixar para outra encarnação. Mas essa outra encarnação
faz 2019 dias e 19 anos que Jesus falou: olha, transição planetária vai chegar. Cuidado, aqueles que não tiver o amadurecimento necessário não participarão do mundo melhor. E esse mundo melhor, gente, é aqui onde nós estamos. O mundo de expiação e prova que Deus nos deu como campo santo e não como prisão, ele já está acabando, e o mundo melhor já está aí. E quem vai participar do mundo melhor? Aquele que teve a condição de construir sua piramidezinha, tijolinho por tijolinho, para que lá de cima você olhar de igual para igual com todos aqueles que conseguiram, para que você consiga continuar aqui nesse mundo. Então, por quê? Aqueles que não conseguirem, o que acontece? Nós não sabemos para onde seremos levados, porque os bons certamente ficarão aqui. E o maior grau de amadurecimento, ele não cansa de falar para a gente, é amar o próximo como a nós mesmos. Então, o que acontece? Nós temos que ter esta condição do amor. Tem uma historiazinha, eu tenho um filho médico, e nós fomos numa reunião em São Paulo. E terminando essa reunião, nós vamos almoçar no shopping? Vamos. Aí eu fui no sanitário, mas um sanitário, gente, impecável a limpeza, coisa mais linda do mundo. E Deus sempre nos dá a oportunidade de você elogiar alguém. E às vezes nós pecamos por sermos ignorantes e não aproveitar a oportunidade. Então eu estou lavando a mão, olhei no espelho, um cidadão de cor no canto, apoiado no cabo da vassoura. Aí eu acabei de lavar a mão, olhei para ele e falei: meus parabéns pelo que o senhor larga esse lavatório, esse banheiro aqui, porque é de elogio. Ele falou: doutor, o senhor sabe, né, mas tem gente que vem aqui e ainda critica a gente. Eu falei: mas você não dá bola para esses, não, porque reza para eles, que eles precisam de reza. Crítico precisa de reza para aprender a ser gente. Então você não dá bola para eles, não. Eu falei: eu posso te cumprimentar? Ele falou: mas eu estou com a mão suja, doutor. Eu falei: olha, qual o problema? A água aqui eu lavo depois. Aí peguei na mão dele, apertei e falei: eu posso te dar um abraço? Ele falou: mas doutor, se chegar gente aqui, ver a gente abraçada. Eu falei: sem problema nenhum, eu garanto a minha, você garante a sua? Garanto. Então eu abracei ele, e a hora que eu o abracei, no canto, apareceu uma senhorinha de cor, falou assim: fala para o Totonho que eu já pedi para Jesus aqui um lugarzinho para ele, junto comigo, para que ele continue essa pessoa bacana que ele sempre foi. Então eu falei: Totonho, a dona Maria da Conceição está pedindo para eu te dizer isso. Ele falou: mas o senhor conhece eu e minha mãe? Eu falei: conheço, você está vendo? Aí ele falou: mas não é possível, e começou a chorar. E logicamente que a gente é sentimental também, então isso nos toca, e eu acabei também chorando com ele. E aí eu falei: Totonho, agora sim nós temos que nos separar, porque chegar a gente aí, ver a gente abraçado e chorando, aí vai ficar ruim. Então, o que acontece, gente? Nós temos oportunidade dioturnamente de amarmos o próximo. Deus, você erra aqui, você dá 3 passos, Ele te dá a oportunidade daquele erro você fazer o acerto. Por quê? Ele nos disse: olha, plante o que você quiser, eu jamais vou me empenhar na preocupação de ver o que você está plantando, porém a colheita é devida, essa sim eu vou fiscalizar para que você colha tudo que você plantou. Então, gente, que nos preparamos da melhor maneira possível. Nós podemos fazer no mínimo mais de 1000 pessoas felizes por ano. Sabe como? Quando nós levantamos de manhã, que colocamos os pés no chão, tem tanta gente que sequer tem a condição de levantar da cama, não é mesmo?
Aí você vai no banheiro, você senta na tua mesa, tem pelo menos um pão com manteiga e um cafezinho preto para você tomar. Você abre a porta, o sol iluminando seus olhos, os cantos dos pássaros ornamentando seu ouvido, o odor das flores odorizando o ambiente. E às vezes Deus nos dá 99 de coisas boas, e nós temos sempre a condição de criticar 1% que nós achamos que não é bom. E aí você sai, se você dá um aperto de mão em um, dá um beijo no outro, um sorriso para o outro, um abraço no outro, se você fizer isso 4 vezes por dia, no fim do ano, você contabiliza que você fez mais de 1000 pessoas felizes. E tem muita gente que fala assim, se eu tivesse dinheiro eu fazia. Nunca se precisou de dinheiro para fazer nada de bom. E foi o caso do próprio Jesus, quando ele teve dinheiro. Andava descalço, sandália de vestido, andava a pé, não tinha carro, não tinha nada. Então, ele veio e falou, gente, eu sou o caminho, a luz e a verdade. Então, o que acontece? Ele nos disse isso, é porque ele não nos deixou pista dupla, ele nos deixou apenas o caminho, mas nós somos ervezeiro em errarmos. Porque quando nós aqui encarnamos, Deus te dá a fase hominal, te dá o livre-arbítrio e te dá a linha reta, né? Você escolhe qual você quer seguir, mas nós normalmente vamos no meandro, né? Como eu vejo muitos espíritas, deixa para outra encarnação. Não é não, gente, a gente tem que procurar um amadurecimento máximo dentro da própria encarnação. É fácil? Não é fácil não, é muito difícil. Eu sempre costumo citar os exemplos de Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Maria de Magdala, todos sabem, fora levada pelos fariseus. Jesus tinha descido do Monte das Oliveiras, estava dentro da sinagoga, escrevendo no chão. Eles entraram, puxando ela pelo cabelo e empurrando, dizendo que ela tinha cometido adultério. E Jesus continuou escrevendo, e eles, olha, segundo a lei de Moisés, o que ela fez, ela tem que morrer apedrejada, tem que ser apedrejada até a morte. Então, nós viemos aqui para que o Senhor a condene. E Jesus não veio na terra para condenar ninguém. Ele não veio para fundar religião, ele não veio para condenar ninguém, ele veio simplesmente para nos salvar. E foi o que ele fez durante todo esse período. E ele jamais condenou alguém, ele sempre defendia os humilhados, porque ele não quer que você rouba mais, mas se você foi ladrão e percebeu o erro e se corrigiu, então todos, porque o Pai nos disse, nenhum dos meus filhos ficarão fora da minha seara, não é mesmo? Então, gente, é isso que nós temos que ter, esta condição de amarmos o próximo como a nós mesmos. Cristo ergueu a cabeça, olhou para Maria de Magdala ou Maria de Madalena e disse, cadê os seus algozes? Que ele antes tinha dito, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Mas ele não poderia fazer isso perto de português, hein? Porque foi feito isso perto de um português, se tiver português aí me desculpe. Falou, quem nunca errou que atire a primeira pedra. O português está com a pedra na cara da mulher. Aí ele falou, você nunca errou? Ele falou, dessa distância não. Então, gente, que procuremos não errar. Então, o que acontece? Ele perguntou, se alguém nunca errou, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo, todos foram embora. Ele ergueu a cabeça, olhou para Maria de Magdala, falou para ela, cadê os seus algozes? Ah, Senhor, foram embora. Então, eu também não te condeno. Me siga e não peques mais. E Maria de Magdala, gente, talvez para ela tenha sido muito mais difícil do que para Paulo de Tarso. Que a Maria de Magdala, ela tinha casa de visitas noturna, palácio no qual a casta romana frequentava. Ela tinha uma prática da concupiscência exagerada, que é a prática sexual.
Para ela aquilo era coisas da vida. Era abastada, porque Maria de Magdala, ela fora forçada a casar com 14 anos. O marido dela viveu com ela apenas 6 meses, mas era da noite também, ia acabar largando, e ela começou a seguir essa vida e foi. Montou palácio de prostíbulo, enriqueceu dentro disso. E o que ela fez? Ela simplesmente, quando Jesus disse para ela, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Foi justamente o que ela fez. Ela foi, se desfez de tudo e seguiu Jesus até o fim da vida dele. Quando ele estava crucificado, ela estava junto com Maria. Só que, antes disso, ela fez muitos trabalhos no bem. Ela tomou conta de colônias de tuberculosos, de pessoas doentes. Inclusive, um dos que ela cuidou no fim da vida dele foi o próprio ex-marido. Então, veja bem como a pessoa começa a conseguir o seu amadurecimento, acima de tudo moral. E ela seguiu nesse caminho de tratar o semelhante da melhor forma possível para que ela conseguisse o seu amadurecimento. Paulo de Tarso da mesma maneira. Vocês, a maioria aqui acho que conhece Paulo de Tarso, a história dele, principalmente na entrada de Damasco, não é? Quando ele vinha, eu vou começar lá atrás, para que vocês entendam perfeitamente. Paulo de Tarso, ele tinha base fixada, ele era comandante do exército romano, em Jerusalém, e ele, através da sua irmã Dalila, ele conheceu uma moça por nome de Abigail, que ele se apaixonou doidamente, e ela morava com Zacarias e Bete em Corintos, na rua do Jope, e ele se apaixonou tanto por ela, que em 6 meses ele queria casar com Abigail, e ele foi o maior perseguidor de cristãos que teve. Por isso que foi escolhido, porque Jesus sabia que da mesma forma que ele perseguia, ele teria condição de defender. Então, ele chegou para Abigail e falou, olha, no domingo vindouro, eu vou sacrificar o primeiro cristão apedrejado até a morte, eu quero que você vá para participar. Aí ela falou, ó, eu já tive problema com meu pai, eu não gostaria de participar. Falou, não, nós vamos sacrificar Estevão, eu quero que você esteja lá, tal. Ela falou, ó, eu chego no final para não te desagradar. E Dalila, irmão de Paulo, assim fez, pegou Abigail, chegaram quase no finalzinho, ela sentou, o soldado pega a cabeça do tal de Estevão e ergue, ela viu que era o irmão dela. Falou, mas esse não é Estevão, esse é Gesiel, meu irmão. Não é teu irmão. É meu irmão, eu conheço, o que é? Quero ir lá falar com ele. Falou, Abigail, fica quietinha aí, porque senão você vai fazer eu passar vergonha ainda aqui. Você vê todo mundo me aplaudindo e você quer fazer palhaçada? Depois eu levo você lá na sala das torturas, você fala com ele. E assim fez. Aí ela foi passar da tortura, levaram o Gesiel lá, ela conversou, abraçaram, beijaram, e antes dele desencarnar, ele olhou para ela e falou assim, Abigail, fala para o Paulo, que eu sei porque que ele fez tudo isso, mas eu não tenho raiva nenhuma dele. Fala para ele que eu estou partindo, mas sem mágoa nenhuma dele. E desencarnou. E ela passou para Paulo isso. Mas aí, acabou ele desencarnando, Paulo falou, ó, nosso relacionamento acabou aqui. Vou te mandar levar lá para a rua do Jope, em Corintos, para cada Bete do Zacarias, não quero mais nada com você. E assim fez. Passados 6 meses, aquela paixão eloquente que ele sentia por ela voltou. Então o que acontece? Ele falou, não, agora eu vou procurar Abigail para realmente a gente casar. E foi lá para Corintos. Lá chegando, o que acontece? A Bete falou, olha, quando você a mandou de volta, ela teve uma febre de mais de 40 graus, e ela teve problemas pulmonares,
Mas cadê ela? Ela morreu? Ele falou, não desencarnou não. Ela está aí no quarto, mas está muito mal, que ela nunca mais levantou da cama. Aí levou ele no quarto, aí se abraçaram, beijaram, ficaram 3 dias juntos. E aí ela pegou na mão dele e falou, Paulo, da mesma forma que o meu irmão Geisiel te falou, eu não tenho birra nenhuma, não tenho bronca nenhuma de você, simplesmente eu quero que você siga a sua vida e seja feliz. E desencarnou. Aí ele queria saber da Beth por que a Abigail estava tão boazinha daquele jeito, apesar de tudo que ele havia feito para ela. E ela falou, olha, teve um cidadão, um ancião por nome de Ananias aqui, e andou convertendo muita gente para o cristianismo. E ela foi um deles. Aonde eu encontro esse tal de Ananias? Aí ela falou, não sei. Como você não sabe? Não sei. Pode deixar que eu descubro. Saiu na rua e bate num e bate no outro. Já sei, tem mais uns presos lá, eles vão saber. Voltou, chegou lá, pegou um dos cristãos presos e lenha. Quem que é esse tal de Ananias? Falou, não sei, não conheço. Esse foi um cidadão que apareceu lá e foi embora. Mas aonde ele mora? Não sei. Aí tanto ele bateu, o cara falou, ele falou que ia para Damasco. Aí, como ele era diretor do Sinédrio, ele tinha que ter uma autorização para ir atrás do Ananias. E ele pegou essa autorização e pegou mais 3 companheiros lá e foi para Damasco. E na entrada de Damasco aconteceu tudo aquilo. Aqueles rojão, raio, ele caiu prostrado no deserto, ficou cego, teve uma conversa com Jesus e depois dessa conversa falou, olha, você entra, se hospeda, que dentro de 3 dias a pessoa que você veio para prendê-lo e levá-lo para ser apedrejado, ele vai vir para te salvar. E realmente, no 3º dia, Ananias apareceu lá e deu passe nele, saiu escamas de peixe dos seus olhos, voltou a enxergar normalmente e saindo da cidade ele falou, mas para onde eu vou? Eu era comandante do exército romano, bem de vida, morava em palácio, tinha família, hoje não tem mais nada, não tem nem lugar para morar, nem roupa, nem dinheiro, o que eu vou fazer? Então ele lembrou, lá Pedro é o representante lídimo de Jesus, vou lá em Carfanaum falar com ele. E fora na casa de Pedro. Chegou lá, o Pedro não queria sequer atendê-lo. Falou, não vou te atender não, você até ontem prendia, batia, matava os cristãos. Então, meu filho, você que se vira. De tanta insistência dele, Pedro abriu a porta, ele entrou e ele falou, olha, não tem nada contra você, mas eu não vou te ajudar. Aquilo que você fez para os cristãos não foi justo. Então, eu também não tenho obrigação nenhuma de ajudá-lo. Aí ele saiu desorientado dali e se embrenhou no deserto por 3 anos, para pensar o que ele tinha assumido de compromisso e como ia fazê-los. E depois de 3 anos ele começou a aparecer na Galileia, Jerusalém, e foi o apóstolo que mais correu o Oriente e o Ocidente para transformar as pessoas em cristãos. Foi o apóstolo que mais escreveu o livro do Novo Testamento, o número de 13. 2 dedicados ao seu verdadeiro escudeiro Timóteo, que numa das suas passagens pela cidade de Listra, na segunda, ele ouvia falar tanto de Timóteo, que ele o levou, que tornou o verdadeiro escudeiro dele. O Timóteo tinha apenas 13 anos, mas professava o espiritismo como gente grande. E Paulo levou ele para Efésios, aonde era o seu comando central, construiu igrejas lá. E Timóteo, às vezes, as pessoas não o respeitavam pela tenra idade que tinha, mas ele sempre foi perseverante e persistente, como o espírita deve ser, até que começou a ter o respeito. Tanto é que ele chegou a ser bispo da igreja de Efésios, aonde ele começou
que faziam umas procissões lá que não era de acordo com aquilo que ele pensava, e ele proibiu, até que pegaram ele, bateram, arrastaram, foi preso, não ficou preso por muito tempo, fora solto, e ele continuou fazendo aquele serviço da maior qualidade possível, que Paulo, apesar das epístolas que escreveu, a maioria delas ele teve preso, e quem fazia o contato entre Paulo e as igrejas, sinagogas, os centros, era justamente Timóteo, até que Paulo começou a ficar com medo do Timóteo ser preso de novo também. Aí arrumaram um tio do Timóteo, por nome de Onesíforo, que fazia essa intermediação entre Paulo e Timóteo, para que ele fizesse tudo isso. E Paulo, gente, ele era visionário, ele chegava numa cidade, ele ficava por algum tempo, até ele conseguir construir uma igreja e conseguir fazer aquele trabalho que ele tinha que fazer. E fora assim em Corinto também. Corinto, em 146 a.C., foi totalmente destruído pelo exército romano. Em 46 a.C., Júlio César, primeiro dos 12 Césares que assumiu, ele reconstruiu Corinto. E Corinto ficou uma cidade assim, das mais movimentadas, das mais ricas do mundo. Tinha o porto de Concreia, aonde Roma fazia o Oriente e Ocidente através de Corinto. E Paulo, visionário que era, ele falou, bom, Corinto era uma das maiores cidades da época, ele falou, se eu conseguir mostrar aqui em Corinto que eu posso melhorar o nível, porque a concupiscência lá era praticada exacerbadamente, até as igrejas eram tidas como igrejas infantis, o sexo era cometido dentro das igrejas. O rei Apolo, que tinha ali na Grécia, ele transformava todos os jovens em homossexuais. Tinha o templo de Afrodite, e aonde as sacerdotisas cultuavam as prostitutas durante o dia para visitação à noite. Então a concupiscência era exagerada, e o próprio Paulo achava que tudo aquilo que Deus deu para Corinto, eles não mereciam, porque eles não praticavam um pouquinho, pelo menos, daquilo que tinha que ser praticado. E Paulo falou, bom, se eu conseguir converter Corinto, eu vou mostrar para o mundo que qualquer um pode se converter em cristão. Então, foi isso que ele fez. Ele começou a fazer o trabalho, e faz o trabalho, e ele andou por muitos lados, e com a insistência que ele tinha, e mostrando os exemplos, ele foi conseguindo, até, gente, que a última vez que Paulo teve preso, foi em Roma, quando o exército romano veio pegá-lo, que aquele que o substituiu no exército, por nome de Tigelino, que era o comandante, veio para pegar, levar Paulo na Via Ápia, na sequência de cemitérios, para que ele fosse executado. E, chegando lá, executaram Paulo, e aí, quando ele sobe para a casa do pai, quem está lá para recebê-lo mais uma vez? O próprio Ananias, de braços abertos, meu irmão, lá na terra, eu fui para fazer você enxergar o que você teria que fazer. Aqui, eu estou te recebendo, para que você consiga ver as coisas lindas do mundo aqui da casa do Pai. Então, gente, que nós não sejamos uma Maria de Magdala, nem um Paulo de Tarso, que aproveitemos as oportunidades que nos surgem, para que nós tenhamos a condição necessária de termos o amadurecimento ainda, para participarmos desse mundo melhor, porque quem não conseguir, como eu já disse, gente, nós não sabemos para onde seremos levados. Então,
que tenhamos essa condição do aprendizado. E olha, a persistência tem que ser o maior exemplo que o espírita deve se apegar. Conta-se que em Detroit, uma professora tinha a intenção de construir um abrigo, um ginásio para menores. E ela se aposentou, ela falou, bom, onde eu vou? Eu vou lá no dono da Ford, né? O Henry Ford, para ver se ele me ajuda nessa construção. E lá chegando, ele a recebeu, solícito. Ela falou, ó, seu Henry, o problema é o seguinte, eu sou professora, me aposentei, e eu vou começar a fazer uma coisa que eu tenho na minha cabeça desde menininha, que é construir uma escola para crianças carentes. Falou, ó, meus parabéns, é isso aí mesmo, vá em frente, seja determinada. E ela falou, então, eu vim aqui para ver se o senhor me daria uma ajuda. Ele falou, não, pois não. Ele abriu uma gavetinha atrás, pegou 10 centes de dólar e pôs na mão dela. Ela contou até 1000, né, para não xingá-lo. Falou, vim aqui para o cara me ajudar, está me dando 10 centes de dólar. É aquele negócio. Nós não temos que dar o peixe, nós temos que ensinar a pessoa a pescar. E ela saiu desesperada da firma dele, da Ford, e caminhando pela rua, ela parou em frente a uma floricultura. E nessa floricultura, ela viu uns pacotinhos de rosa. Ela comprou 4 pacotinhos de rosa. Chegou na casa dela, fez uns 5, 6 canteirinhos, plantou. Em 45 dias, deu as rosas mais lindas que podia ter no mundo. Ela cortou todas, foi lá nessa floricultura, conversando com o dono, falou, olha, o senhor não quer fazer um negócio comigo? Eu trago as rosas, o senhor vende e nós dividimos o lucro. Ele falou, fechado. Aí pegou mais uns 10, 12 pacotinhos, levou, plantou e foi fazendo isso. Em 4 anos, ela era a maior produtora de rosas dos Estados Unidos. Então, nós temos que entender que a nossa persistência que vai nos levar no caminho correto. Aí, o que acontece? Ela construiu a escola que ela queria construir. A primeira pessoa que ela lembrou, falou, ó, exatamente, ele não me deu o dinheiro que eu necessitava, mas ele ensinou o caminho que eu devia percorrer. Ele vai vir para cortar o laço inicial. E assim fez, marcou uma entrevista com ele, fora lá, chega lá, seu Henry, o senhor lembra quem eu sou? Lembro, a professora queria construir a escola, e isso mesmo. Olha, eu vim convidá-lo para que nós possamos inaugurar a minha escola, e eu gostaria que o senhor fosse para cortar o laço inaugural. Falei, não, com o maior prazer, vamos lá sim. Virou na mesma gavetinha, pegou o talão de cheque dela, preencheu um cheque, fechou, deu na mão dela. Ela falou, eu não vou olhar porque eu vou xingá-lo de novo. Lá na rua eu abro. E assim ela fez, chegou lá na rua, ela abriu $1 milhão. Ele tinha dado para ela. Por quê? Porque ela aprendeu o caminho correto daquilo que ele mostrou para ela. Falou, agora tem a escola, eu tenho que ajudar com que ela toque essa escola. Então, gente, Deus nos dá a oportunidade dioturnamente do aprendizado. Você erra aqui, você tem a possibilidade de acertar ali. Então, nós temos que ter esta condição para que nós consigamos ultrapassar esse mundo de expiação e prova que Ele nos deu como campo santo e não como prisão. Para que nós tenhamos essa condição desse amadurecimento. Porque, senão, vai ser muito difícil. Porque de toda a reencarnação que tem, gente, que não são poucos espíritos, é coisa de 25 bilhões, diz que 80% é espírita que está na fila lá. Por quê? Se comprometeu demais e não fez nada. Então, vamos aproveitar essa religião, essa doutrina que nos dá tanto ensinamento, nos dá a oportunidade de um amadurecimento da melhor categoria possível, que nós façamos com que nós tenhamos essa condição
de simplesmente aprender tudo aquilo que o Filho unigênito de Deus veio para nos trazer. E olha, ele morreu por nós, porque até quando ele estava na cruz, os próprios soldados abusando dele: cadê teu pai que vinha te salvar? Ele olhou para cima e disse: Pai, não os recrimine, eles não sabem o que dizem. E até o fim, ele veio para cumprir tudo aquilo. Para quê? Para nos salvar. E a maior preocupação de Jesus, qual era? Era nos deixar bem e deixar alguém no lugar dele, para que continuasse a nos dando todo o apoio possível. Então, gente, que tenhamos essa condição do aprendizado, porque quando nós queremos, nós conseguimos. E aquele alcoólatra, aquele problema mental, aquele alcoólatra, esses são os maiores graus de amadurecimento dentro de um lar. Aproveitamos para nos apegar nisso. E tem uma coisinha que eu não posso largar de falar, que nós temos o celular, que ele substituiu o segundo mandamento da lei de Deus. Por quê? Ele diz: amar o próximo como a si mesmo. Nós esquecemos do próximo e vamos buscar o distante. Então o que acontece? Aí nós acabamos nem amando o próximo e nem o distante. Que é necessário, é um aparelho necessário, principalmente no trabalho. Mas, gente, que saibamos usá-lo. Toda essa tecnologia que nos é dada é para nos ajudar, não é para nos atrapalhar. Então, tem até historiazinhas da criancinha que chegou, falou: papai, o pai no computador, no telefone, quanto o senhor ganha por dia? Para que você quer saber, menino? Eu gostaria de saber, papai. 100 reais eu ganho por hora, menina. Então tá bom, papai. O senhor me dá 100 reais? Para que você quer 100 reais? Eu estou pedindo para o senhor. Não, dou 50. Deu 50, ela entrou no quarto dela, pegou a bolsinha dela, as poupancinhas dela, deu mais 50. Aí ela chegou e falou assim: papai, o senhor vende 1 hora do seu trabalho para mim? Falou: por quê? Mas o senhor não pode nem mexer no computador, nem no celular. Eu preciso que o senhor tenha essa conversa comigo diuturnamente. Então, gente, que não precisamos ser chamados a atenção por uma criança, porque são criaturas que nós colocamos na terra e que nós temos a responsabilidade de levá-la com a maior tranquilidade possível. Está na hora? Tá? Então tá bom. Agora então, gente, eu vou pedir um favor para todos. Vamos encerrar a palestra, mas antes disso, eu não sei porque que todo mundo senta atrás, é medo de ser chamado? Vamos todo mundo ficar em pé, por favor. Eu gostaria que todos fechassem os olhos agora. Nós, sempre que aqui viemos, nós chegamos aqui para que saiamos daqui muito melhor. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos, eu vou fazer uma prece, e que todos façam os seus pedidos, não só para os nossos familiares, como para os nossos amigos que hoje não puderam vir, para os encarcerados, para os hospitalizados, principalmente para os nossos políticos que estão precisando, para que nós tenhamos a condição de sairmos daqui muito melhor. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, permanente inspiração de nossos caminhos, estamos, Senhor, mais uma vez aqui reunidos, porque não dizermos em seu santo nome? Isto porque, Pai, sabemos da sua presença morável entre nós, presença essa que sempre nos dá a oportunidade de pedirmos o lenitivo tão necessário para o nosso dia a dia, Pai. E dessa maneira, sempre nós percebemos de estarmos aqui na sua mesa de luz, que a obra do mundo te pertence, Pai. E desta forma, nós sempre chegaremos ao final da nossa jornada como heróis do seu ideal. Pai,
faça dos nossos olhos holofotes, para que nós possamos enxergar o longo do caminho, para que nós tenhamos a condição de ultrapassar os nossos obstáculos e jamais vencermos os nossos inimigos, estes sim, verdadeiros amadurecedores da nossa causa espiritual. E para agradar seu coração, Senhor, nós vamos rezar a oração ecumênica que aqui você nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, Pai, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre, Pai. E mais uma vez nós o agradecemos. Eu pediria que todos continuassem em pé. Gente, nós temos uma glândulazinha que chama-se hipófise, e dentro dela tem uma outra que fabrica um hormônio que chama ocitocina ou oxitocina. Esse hormônio é o hormônio que nos traz a felicidade. E sabe como vem essa felicidade? Quando nós damos um sorriso, quando nós apertamos a mão da outra pessoa, quando nós damos um beijo ou quiçá um abraço. Então, eu gostaria que nós aproveitássemos assim, para que nós todos saiamos felizes daqui hoje, cada um cumprimenta o outro da forma que achar necessário. Muito obrigado.